Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Hoje eu subo esse púlpito mais emocionado do que o normal. E você me pergunta por quê? Porque a presença do Senhor me tocou. E você tenta entender e talvez não tenha uma explicação. As emoções fazem parte do culto. Elas não são tudo, mas elas fazem parte. As emoções quanto ao próximo também fazem parte. E hoje, quando eu entrei, eu conversei com algumas pessoas. E logo de cara, eu fiquei sabendo que a gente vai orar por Luiz Felipe, uma criança de 5 anos que está com tumor no cérebro. Ela já fez algum tratamento, agora está pior. Nós vamos orar também pelo José da Costa, irá realizar uma cirurgia. Nós vamos orar pelo Rubens Casimiro, ele precisa de libertação. Nós continuamos em oração pelo Doc, que está aqui com a gente, pela saúde dele, pelos seus ossos. Nós oraremos nesta manhã pela Gabi, que luta contra um câncer. Nós oraremos nesta manhã por aqueles que estão enlutados. E por que me emocionei? Porque, na verdade, quando estava preparando a mensagem para continuar esta nossa série de mensagens sobre a verdadeira alegria, era tocado pelo próprio texto de Paulo aos Filipenses, que é o que a gente está seguindo, e percebendo como nós precisamos desta sensibilidade quanto ao próximo. E aí a Débora vem aqui, e no meio do louvor, logicamente tocada pelo Espírito Santo, porque já deu esta aula para as crianças sobre o vale de ossos secos. E na mesma hora que eu estava ali, no meio do louvor, e ela, antes de louvar, fez a leitura deste capítulo lindo, o Senhor me toca quanto à sensibilidade do profeta. Os seus sentimentos foram visitados e os seus sentidos incapazes de resolver aquilo foram visitados. E por isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Porque a verdadeira alegria só pode vir de uma fonte. Mas nós somos atores, protagonistas dessa alegria. Então, antes de falar da palavra, eu quero que você feche os teus olhos e ore não só pelos que nós dissemos aqui, mas por todos aqueles pedidos. Oraremos pelo nosso país, vamos orar pela nossa nação, vamos orar para que o Senhor traga a direção para a igreja dele nesses dias. A igreja do Senhor precisa entender o seu papel nesses dias, e nós somos essa igreja. Vamos falar com Ele. Feche os seus olhos, fale com Deus. Senhor, obrigado porque nós sentimos a Tua presença, isso também nos emociona. Mas não é uma questão só de emoções, só de lágrimas que rolam nos nossos rostos porque estamos sentindo a presença. Mas é também porque Tua palavra viva, que é e toca em nós através do nosso senso, através da nossa intelectualidade, através da nossa alma e do nosso espírito. Então, Senhor, nós oramos, sensíveis a esses pedidos do Luiz Felipe de apenas 5 anos. Ah, Senhor, Tu és o Deus que controla todas as situações. Oramos a favor, Senhor amado, do José Costa. Oramos a favor do Rubens Casimiro Cordeiro. Que a Tua graça venha através dessa oração para essas vidas. O Doc, a Gabi, Tu sabes o que tem feito, Senhor, e nada foge do Teu controle em nenhum momento. Oramos por nossa nação. Oramos, Senhor amado, para que nós possamos ser sal e luz em meio às trevas, e as trevas estão aí tão perto. Estão aí tentando se levantar e sucumbir a cada um de nós, mas nós, Senhor amado, precisamos entender este papel, porque onde brilha a Tua luz, a escuridão não pode ficar. E nós cremos. Fala conosco através desse texto. Fala conosco através desta palavra que em si carrega a vida. E que eu seja simplesmente essa ferramenta. O primeiro a receber, e se eu receber, talvez eu possa comunicar, Senhor amado,
Então eu quero ser, Senhor amado, esse vaso hoje que não atrapalha o teu querer, porque tua palavra é viva e eficaz. E nós estamos aqui para ouvir a tua voz nessa manhã, para dizer que tu és santo, mas também nos calarmos quando tu falas, e que a tua palavra fale, e que somente ela fale no nosso meio. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. Nós continuaremos falando sobre a verdadeira alegria, essa série. Como vocês já ouviram, ela está pautada neste capítulo de Paulo aos Filipenses, nessa carta de Paulo aos Filipenses, e hoje a gente vai falar do 2:3 até o 2:11. Vou ler o texto. Diz assim na versão NVI: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Queridos, o assunto hoje é sobre a alegria que se encontra na humildade, a alegria que se encontra no olhar para o próximo. A humildade é um teste diário. Muitos acham que a humildade está associada principalmente como aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos, mas não está. Nós não atingiremos a humildade a focalizar nós mesmos, as nossas próprias vidas. A humildade está associada ao modo como nós percebemos e o que nós pensamos a respeito dos outros e principalmente a respeito de Deus. Ser humilde é considerar diariamente a situação do próximo, a condição em que o próximo se encontra e perceber que eu não sou a última Coca-Cola do deserto, mas que existem pessoas que são importantes, que existem pessoas a que eu devo honrar e a que eu devo me preocupar. E não somente olhar para mim. A descrição de humildade que Jesus escolheu obedecer, ela é espiritualmente empolgante. O texto que a gente leu, o capítulo 2, 7 e 8, não precisa ler, está escrito assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por mais inspiradora e admirável seja essa cena de Jesus se entregando por nós, essas palavras, elas ainda estão tocadas por um versículo que está logo na sequência que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Quer dizer, é algo que não é só para ser observado, um retrato bonito. Olha como Jesus se entregou, olha que quadro lindo de se apreciar, olha que nobre isso que Jesus fez, e a gente admirar, falar: que legal, hein? O que Paulo está dizendo é o seguinte: esse não é um quadro de parede, mas isso é um modelo em que nós devemos pegar e praticar e tentar ser igual. E aí está toda a complexidade do que Paulo está dizendo para aqueles irmãos e está dizendo para nós, através da palavra hoje também. Então é o contrário do que a maioria de nós, até que inconscientemente, pensa.
Geralmente nós nos consideramos os mais importantes de todos. Isso é todo dia, a gente luta contra isso todo dia. A Débora vive me falando, você acha que você é a rainha da Inglaterra, que inclusive já morreu, né? Você acha que é o Charles? Porque eu chego e falo, poxa, Dé, estava uma fila para resolver tal coisa lá na prefeitura. Aí você estava achando que estavam te esperando quando você chegou lá? Indiretamente a gente tem esse negócio de que, cara, cheguei no posto de gasolina, tinham 2 carros na minha frente. Que indignação é essa? Ou quando de repente eu passo por uma rua e sempre está a Débora para me dar uma, né, fala, ô, Rei Charles, eu estou passando numa rua e falo, nossa, essa rua virou contramão, como assim? Aí ela, não te avisaram? Tipo, o que você tem que saber que essa rua virou contramão? Nós, indiretamente, achamos que somos os mais importantes, que temos que ter a informação primeiro, e isso está em nós. Pela própria disputa a qual nós fomos colocados no método de vida consumista que a gente vive, cara. E aí é difícil isso. E eu concordo, eu estou na mesma que vocês. A gente precisa olhar para esse exemplo e esse modelo e ver o que Deus quer com a gente. Considerar os outros mais importantes é difícil de colocar em prática. O texto diz, o versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui nós temos uma marca de maturidade que está sendo exigida de nós. Eu já tenho dito isso várias vezes. Ser maduro é ter a capacidade de cuidar de uma outra pessoa e de outras pessoas. Quando a gente amadurece, a gente para de olhar só para a gente e começa a perceber a necessidade do próximo. Isso é um sinal de maturidade e Paulo está chamando cada um de nós para essa maturidade e maturidade também espiritual. Paulo começa a discussão sobre humildade nesses versículos, chamando a atenção de 2 atitudes que certamente destroem qualquer relacionamento e qualquer alegria. Hoje nós estamos falando da verdadeira alegria. Ele está mostrando aquilo que são os ladrões de alegria. Ele diz, não façam nada, façam por ambição egoísta. Ambição egoísta é o seguinte, é quando você vai fazer alguma coisa e a pergunta que vai no teu coração, mesmo que não saia da tua boca, é o que eu ganho com isso? Se isso partiu, eu vou ajudar alguém, eu estou olhando a situação de alguém, e você, até que intimamente, nem que a tua esposa não veja, nem que você, o seu melhor amigo não veja, você está pensando, o que eu vou ganhar com isso? Aí está a ambição egoísta. É o famoso utilitarismo, eu faço porque, na verdade, vai ficar me devendo um favor, hein? Isso vai custar caro. Isso quebra. Isso quebra a verdadeira entrega, isso quebra o verdadeiro altruísmo. Ou a vaidade, né? Eu vou fazer, mas será que eu vou aparecer o suficiente? Peraí, eu vou ajudar, mas tira uma fotinho para eu postar no Insta. Sabe esse tipo de coisa? Isso são os ladrões da tua alegria, da minha alegria. E muitas vezes isso já está tão arraigado em nós, a gente já faz isso sem perceber. Então, o verdadeiro vilão da nossa alegria é o olhar para si mesmo. É olhar para si e não ter compaixão da situação do outro. E por que eu me emocionei tanto? Porque a palavra se explica com a própria palavra. E essa não era uma referência, Débora, da minha mensagem hoje. Mas quando você vem aqui e deflagra o texto de Ezequiel 37, na hora o Senhor me tocou e falou, a humildade daquele profeta foi perceber na sua visão, na sua experiência, todo um vale, diga comigo, todo um vale, de ossos secos, e osso seco não serve para nada. Osso seco não serve para nada. Osso seco é como se dissesse, é o fim mesmo. Não era um vale de esqueletos. Não era um vale de possibilidades. Ele é levado para ter a visão e estar sensível a um vale de impossibilidades. Sem saída. A sua própria força não podia nada naquele lugar, aliás, devia dar agonia de andar num lugar desse. Então, quando a Débora lê o texto e eu estou com
o texto em foco agora de servir ao próximo, de olhar só para o próximo e não para si mesmo. O profeta poderia, na sua visão, ter dialogado com Deus e falar também, se esse aí é o povo de Israel que está nessa condição, é porque caçaram isso, é porque procuraram isso, é porque se submeteram a isso, é porque pecaram e não tem mais do que merecem. Mas quando o Senhor nos levanta como a voz que vem do céu, nós precisamos nos arraigar nessa humildade de parar de olhar para nós, mesmo e ainda que você esteja bem, mesmo e ainda que você esteja saudável, mesmo e ainda que você tenha dinheiro, mesmo e ainda que você tenha a possibilidade de morar em qualquer lugar deste planeta, porque o país não está bom, então eu vou me mandar daqui. Ainda assim, o Senhor hoje te chama. Nós temos uma missão, e essa missão é parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para o próximo, porque aí sim se levantará um exército de pessoas curadas, saradas e transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas não. Muitas vezes, quando o Senhor nos leva a situações com o próximo, talvez sejamos diferentes do profeta que foi lido hoje aqui. E sabe o que acontece? Aí não acontece o milagre. Porque Deus pode, o texto poderia dizer, e desceu o próprio Deus no vale de ossos secos, e Ele mesmo percebeu, e Ele mesmo chamou, e Ele mesmo ordenou. Ele usou alguém também de carne e osso, que teve que ser humilde e obediente. Diga para mim, obediente. Para fazer o grande milagre acontecer. Os ladrões da nossa alegria, todos eles passam pelo orgulho. Esse ladrão de alegria do seu dia a dia, do seu ano, ele não está muitas vezes só relacionado com as circunstâncias. Se está tudo favorável, se o governo é favorável, se não é. Não, os verdadeiros roubadores e ladrões da nossa alegria estão relacionados ao nosso ponto de vista, em que olhamos só para nós e deixamos de enxergar Deus fazendo um milagre através de nós. Filipenses mesmo, 3,17, não precisa abrir, eu vou ler com você aqui, 17 ao 19, diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, ainda bem que não sou só eu que choro, prego chorando. Há muitos que vivem como indignos da cruz de Cristo. Quem são esses, os indignos da cruz de Cristo? São os pecadores. São aqueles que roubam. Olha quem são os indignos da cruz de Cristo aqui. Você quer saber? Está aqui, ó. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. Vírgula, aqui vai estar mostrando quem são os indignos da cruz de Cristo. O seu Deus com D minúsculo é o seu estômago. Algumas versões diz o seu próprio umbigo. Ou melhor, aquele que só olha para as suas coisas, para o seu e para o seu. E tem o orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. Esses são os indignos do sacrifício de Cristo na cruz. Não são os que pecam e se arrependem. Não são aqueles que erraram. Não são nem mesmo Israel, que chegou ao ponto de ser comparado com um vale de impossibilidades. São aqueles que não entendem que tem que olhar para o próximo e não só para si mesmo. Nesta manhã, talvez você ainda esteja de pé, não esteja esfarelado com os seus ossos em farelos, mas talvez não haja nada aí, porque a sua tristeza, a sua impossibilidade é porque você e eu talvez estejamos olhando só para nós, mas hoje o Senhor fala: eu vou dar alegria para você. Você vai parar de olhar só para você e você vai ver eu fazendo milagres e levantando exércitos diante de você, porque você ousou olhar com os meus olhos e não com os seus, andar pela fé e não sem fé, andar pelo Espírito e não na carne, e aí você vai ver o que eu vou fazer com a nação, com o seu próximo, com a tua empresa, com seus amigos, com a tua família, porque você se levantou em humildade e parou de olhar para o seu próprio umbiguinho bonitinho. É essa palavra que o Senhor está trazendo hoje. Abraça ela e seja feliz. Continuando. Ser humilde é decidir diariamente humilhar-se sobre a poderosa mão de Deus. Pedro declara o seguinte:
Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Tem uma hora certa que aqueles que se humilham vão ser elevados. Vão ser elevados. Então eu vou dar uma lista objetiva de coisas que servem para a gente entender o que é humildade. Ser humilde não é rebaixar-se, é elevar-se diante de Deus. Porque quando nós nos humilhamos, a gente para Deus cresce, sabe por quê? Porque nós nos parecemos mais com o seu Filho Jesus. É diferente de querer ser padrão do mundo. Então ser humilde não é se rebaixar. Ser humilde diante de Deus é parecer com Cristo que se humilha. Ser humilde é ser honesto a respeito de quem nós somos, dos nossos pontos fortes e também dos nossos pontos fracos. Nós deixamos de ser humildes quando nós exageramos na leitura que a gente faz da gente mesmo. Você acha que é o bom naquilo e faz propaganda de si mesmo. Eu sou bom demais nesse negócio. Deixe que os outros digam isso para você. Você pode até falar, eu tenho jeito para a coisa. Mas seja mais humilde. Você pode ser bom pra caramba no que você faz. Mas ser humilde é deixar que os outros percebam isso e te digam. E quando te fizerem um elogio e você sabe que é bom, não precisa falar, vem com o pai que você tira 10. Não precisa. Simplesmente ouça e diga assim, isso é para a glória de Deus. Mas também é ser honesto a respeito das suas fraquezas, do ponto fraco. Porque quando nós somos humildes a respeito dos nossos pontos fracos, as pessoas se chegam mais perto da gente. Mas quando a gente nega os pontos fracos, acha que é o bom mesmo assim, faz propaganda do que você não é feio também. Você não está sendo humilde. Ser humilde é ser honesto a respeito de quem Deus é. Da força, da bondade que Deus tem. Isso te torna humilde, me torna humilde. É ser humilde a respeito e ser verdadeiro a respeito do que Ele pode fazer com a tua vida. Ser humilde não é pensar menos de mim, você tem que entender isso. Mas é pensar mais dos outros. A gente às vezes pensa mais de nós e menos dos outros. Pense sobre você, bem sobre você, mas pense mais sobre os outros. Valorize também o próximo. Isso vai trazer alegria. Não é negar os meus pontos fortes, mas é ser totalmente transparente a respeito dos meus pontos fracos. Estou repetindo isso porque é muito importante. Ser humilde é perceber que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Mas também ser humilde é perceber que em Cristo nós podemos todas as coisas. Você entende isso? Isso é ser humilde. Eu posso sim, mas é nele, não em mim, não nas minhas forças. Quem não tem dificuldade com orgulho? Quem aqui não tem? Certamente todos nós temos a dificuldade com o orgulho. Então nós simplesmente devemos admitir isso nessa manhã. E ser alegre de verdade, porque isso aí está fazendo mal para a gente. Está fazendo mal para você. O orgulho invade constantemente os nossos pensamentos. Com frequência, controla as palavras e as nossas ações sem que a gente às vezes perceba. Então a gente tem que agir de forma humilde. Nós não devemos esperar ter um sentimento, eu estou me sentindo humilde hoje. Nossa, hoje eu acordei humildão, hein? Você já deixou de ser humilde. Acorda, sua esposa te encontra na cozinha com cara de humilde. Não é? Fez o café, amor, fiz. Mas o que você está sentindo mal? Não, estou humilde. Não é isso. Não é um estado de sentimento. Humildade é você agir de uma forma, mesmo que você não esteja sentindo, não tente se sentir humilde, não vai dar certo. Porque é capaz de você tentar se sentir humilde e deixou de ser humilde a hora que você se sente humilde. Eu não quero complicar a mensagem, mas querer se sentir humilde é areia movediça. Então simplesmente haja, faça atos de humildade.
Ser humilde é lançar fora o egoísmo frente à preocupação com outra pessoa. É isso ser humilde. Haja de forma humilde. Ah, mas isso aí é hipocrisia, hein, pastor? Não é não. Isso aí é a prática do evangelho, é obediência. Não espere se sentir humilde, assim também como nós não devemos. Ah, eu estou sentindo amor. Amor, a gente já falou, amor não é só um sentimento. Amor é ação. Tá? Então, o sentimento de humildade vai na mesma linha. Vamos continuar. O 4 tem que ser explicado, irmãos. Porque ele também pode ser interpretado errado e vir um ladrão de alegria. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha como tem que explicar isso aqui. Paulo está dizendo o seguinte: demonstre um interesse amável pela felicidade do outro, não só da sua. Pense no bem-estar do próximo, não só no seu. Mas isso não significa, irmãos, isso não significa interferência imprópria na vida do outro. Isso não significa um aval para os intrometidos de plantão. A Bíblia está dizendo que eu tenho que cuidar também das suas coisas. Ô, alemão, como que rola lá? Como que está lá o negócio lá? Está faturando bem? Tem um para me emprestar? Eu estou sendo bíblico. Eu não estou cuidando só do que é meu, estou cuidando do que é dos outros. Não é um aval para intrometidos nas preocupações das outras pessoas. Todos têm os seus planos, pensamentos e intenções que são reservados. Que ninguém mais tem o direito de investigar, ainda mais se não foi chamado para isso. Nada é mais odioso do que alguém intrometido. Eles são ladrões de alegria. Ah, mas como que eu faço então? Calma, a gente vai entender. Outra coisa, este versículo, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro, não é aval para impor conselhos às pessoas. Isso é mal compreendido, mal praticado e mal feito. Principalmente quando você não é procurado. Principalmente quando você não tem intimidade suficiente para isso. Podem ser conselhos maravilhosos, mas não tente impor conselhos às pessoas. Não é disso que o versículo está dizendo. Também, e eu vou terminar por aqui porque eu teria uma lista. E eu tive que secar essa lista aqui. Não é aval para fofoqueiros. Porque cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que você está fazendo lá? Não, estou aqui no muro vendo o interesse do meu irmão também. Olha. Ou a velha desculpa eclesiástica com E minúsculo. Não, irmão, é que é para você orar. Vou contar o que está acontecendo com o irmão, é para você orar. Deus sabe da intenção do coração. Então, não é disso que o versículo fala. Amém, igreja? Esses são ladrões de alegria que se movem no meio de uma racionalização de um pecado através de um versículo fora do seu contexto. Mas eu vou pontuar também 3 pontos de boa prática deste versículo. Como que você faz, então, para cuidar também do interesse do irmão e não só do seu? Primeiro de tudo, vamos falar da comunidade. Nós devemos sentir os interesses pela situação espiritual dos irmãos da igreja. Porque, em certo sentido, o interesse da comunidade é o nosso próprio interesse. A igreja é uma só. Então, perceber se todos conseguem entender a palavra, se todos conseguem adorar. Ah, vamos fazer aqui um louvor, a banda põe um louvor, mas é um show, não é um congregacional. Não é nenhuma indireta e nem direta para o grupo de louvor. Está da hora o louvor, congregacional. Hoje nós cantamos juntos. Mas não adianta a gente chegar aqui e vir com uma banda e tal para o culto de adoração sem a preocupação e o interesse de que a igreja venha junto.
O pastor não pode vir aqui, ou qualquer um mensageiro, e pregar uma teologia tão rebuscada, com palavras tão difíceis, que ninguém entenda nada, mas olha que louvável que é isso. A preocupação da comunidade, se todos conseguem sentar, se todos conseguem ouvir, a preocupação da técnica de som aí, David e galera que mandam muito bem, deve ser, não é o som do jeito que você gosta, não é o som do jeito que vocês acham melhor, mas é o som que toda a igreja consegue ouvir e cultuar e ouvir a mensagem e louvar a Deus. Essa preocupação é genuína. É disso que se trata. Não cuido só do meu. Não, para mim está da hora hoje o som. E para o seu irmão. Nossa, esse repertório nós vamos detonar. Todo mundo tem solo, todo mundo... E o Senhor recebeu? A Débora sempre compartilha comigo. Tomara que Deus tenha se agradado deste culto de louvor e adoração. Nós gostamos, mas e Deus gostou? Lembra? É uma preocupação com o que Deus pensa, com o que o próximo precisa. Então, quando você chega aqui, esteja sensível às necessidades também do próximo. Segundo ponto, existem circunstâncias que o mais correto é examinar com muito interesse as preocupações imediatas de alguns irmãos, de algumas pessoas, quanto aos pobres. E não estou categorizando pejorativamente, não. Contra quem está sem o mínimo. Nós temos que ter esses olhos, esta preocupação com quem não tem. Não é porque você tem. Vocês lembram? Vocês lembram do próprio Paulo dizendo aos corintianos lá? A ceia de vocês é terrível. Tem cara comendo paleta de cordeiro. Acabei de lembrar da paleta, Dani, agora. Pelo amor de Deus. Fez uma paleta de cordeiro outro dia lá, Jeová, que o Senhor toque no seu coração, irmão. Aí tinha gente que levava a paleta de cordeiro para a ceia, porque era uma refeição, com vinho do melhor, os caras levavam isso. E no mesmo recinto para a ceia, Paulo ficou sabendo que tinha gente passando fome no dia da ceia. Falou, essa ceia de vocês é terrível, porque ninguém está preocupado com o próximo. Vocês estão enchendo a barriga, comendo do melhor, e os outros estão passando fome. Nisso vocês não são louvados. O culto de vocês não está sendo recebido. A preocupação com quem não tem, a preocupação com órfãos, viúvas, a preocupação com os aflitos, porque estão doentes. Se nós estivermos aqui num culto, agora não dá para orar não, porque agora é a hora da palavra. Para que a gente vai fazer um período de oração? Porque isso é o que o Senhor quer. Ele quer levantar aquele que está caído. Ele quer dar vida àquele que não tem. Terceiro ponto, dessa forma correta de exercitar esse versículo. Nós devemos buscar o bem-estar de todos os outros no sentido maior no que se diz respeito à espiritualidade. Nós devemos procurar despertar o pecador, levá-lo ao Salvador. Esse é o olhar mais misericordioso e altruísta e humilde que pode existir. De serviço, é levar uma alma ao Salvador. É se preocupar se o irmãozinho tem ainda uma chance. E eu vou te dizer, enquanto há vida, há esperança. Talvez ele esteja seco e não vai conseguir enxergar sozinho. Ele não tem forças para buscar sua própria salvação. Mas cheio de amor, por ele você olha e você tem misericórdia, você anda mais uma milha, e você chama de novo, e você traz para perto. Porque hoje ele é o vale de ossos secos, hoje ele é o osso esfarelado, mas amanhã ele é o maior dos servos do Senhor, porque se o Espírito soprar, ele tira o homem do lixo, do montouro, e põe para sentar-se no lugar de príncipes. Esse é o Deus que eu sirvo. Mas não, eu venho, eu estou de boa, a minha salvação está garantida. O irmão está pisando, hein? O outro lá, hein? Vacilão. E a irmãzinha lá, hein? Irmão, então você não entendeu o evangelho, você não entendeu o que Cristo fez na cruz. Você não entendeu o teu chamado, como o chamado de Ezequiel. É para andar no vale não vendo como você é bom, mas vendo o que Deus quer para aquele vale. E você ser obediente como eu também, e profetizar, e ajudar, e perceber. Sabe quando a gente faz isso? Aleph, é bom ver você com a sua namorada hoje. Estava com saudade de vocês. Quando a gente faz isso, a gente pode ouvir. Diga assim, a gente pode ouvir. Você pode ouvir
o que o profeta também ouviu na passagem que a Débora leu. Quando a gente obedece e diz: ó Espírito do Senhor, venha dos quatro cantos da terra e sopra, você vai poder ouvir, porque você foi humilde para perceber, Luizão, que eu estava detonado, mano, e que você se preocupou comigo. E aí o Ezequiel começa a ouvir barulho de osso batendo em osso, como chocalhos. Imagina milhares e milhares de ossos se juntando, cada osso com seu osso. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar. É isso que a gente precisa ouvir. E não ouvir: cara, como você é bom, hein? Como você está bonito, como você está bacana, como você está se desenvolvendo, como é bonito o seu carro, como é legal a tua gravata, como está bom você. E isso só te leva para um lugar em que você ouve elogios vazios, mas eu quero é ouvir: o Senhor curou a irmãzinha. O diagnóstico foi mudado, não tem mais o câncer. É isso que nós queremos ouvir. Olha, o irmãozinho lá estava sem emprego, o Senhor deu um emprego para ele. Olha, a irmãzinha lá estava desistindo da vida, tentou contra a própria vida, mas agora ela está refeita, suas emoções estão boas. A gente precisa ouvir isso, isso dá uma alegria, meu irmão. Isso dá uma alegria. Você estava achando chata a vida? É porque você estava olhando só para você. O Senhor hoje te traz para olhar o vale de ossos secos, mas para ser obediente e ser sensível, como Jesus foi. Vamos continuar aí. Diz o texto: assim como Cristo fez por nós, Paulo diz. Do 5 em diante, Filipenses 2, 5 em diante. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Eu quero trazer 3 versões diferentes do versículo 5. Ou 3 traduções. Linguagem de hoje está traduzida assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Aí a versão internacional que a gente leu: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus. E João Ferreira de Almeida: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quer dizer, depois de dizer isso, de ter um sentimento, de ter uma atitude, de ter a mente de Cristo, o Paulo está falando a situação que Cristo estava e o processo que ele passou. O 6 diz que ele era igual a Deus, mas não quis ficar assim, não. O 7 vai dizer que ele não ficou assim, mas ele se igualou ao ser humano, tendo corpo, braços, desceu da sua glória e ficou igual a gente, limitado. Aí o 8 diz que ele foi tão humilde que mesmo sendo homem, agora ele se rebaixa mais. E ele vai até uma morte escandalosa que era para bandidos. Você percebe o caminho que Cristo fez? Então qual que é? Se você pode perguntar, mas qual que foi esse modo de pensar de Cristo? Do que Paulo está dizendo que nós temos que pegar esse modelo e fazer? E morrer na cruz? Não, a lição, o cerne da lição, a tese da parte da carta, não é que tem que ter um outro salvador que vá para a cruz. A resposta é ser humilde como Cristo foi. Esse é o ponto de ser igual a Cristo, porque ele era Deus, não quis ser Deus, se fez como homem e morreu, depois sendo homem, com uma morte terrível. É se humilhar até o fim. E aí o texto continua dizendo, no 9, 10 e 11, eu vou ler o próprio texto da palavra que diz: por isso o quê? Por isso que Cristo fez, a obediência dele, a humilhação dele, a entrega dele, por isso,
Deus o exaltou à mais alta posição. Diga comigo, a mais alta posição. Qual é o maior cargo que você já viu nessa terra que alguém pode ocupar? Quem é o homem de carne e osso mais poderoso no mundo? Com certeza ele não está tanto na mídia assim. Ou ela, ou esta organização, ou esta família. Não estou falando se é de Deus ou não, estou falando quem é o mais poderoso. Qual é o cargo, qual é a posição mais alta? Eu não sei aqui no mundo. Mas eu sei que pelo que Cristo fez, o Pai dele, Deus Pai, aquele que você ora, Pai nosso que está no céu, é esse mesmo, esse Pai. Ele, por causa do que o Filho dele fez em obediência a ele, por amor a nós, levou Jesus à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome. E a mais alta posição e o nome que está acima de todo nome é qualquer um. Não tem no céu, não tem na terra, não tem ninguém mais poderoso do que esse que se humilhou. E continua dizendo, para quê? Deu toda essa posição para esse, que está aqui nesta manhã, e está passeando no nosso meio e tem prazer de estar com a gente. Esse aí é o mais poderoso, você entende? Para que o nome de Jesus... para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Pensa agora nas pessoas. Quem que é o cara mais altivo hoje do Brasil, que se acha, que manda e desmanda, que assina e manda fazer? Pois é, esse joelhinho mesmo, aí não precisa falar. Esse joelhinho aí um dia vai ter que fazer assim, ó. Realmente você é Deus. Isso não significa que ele vai ser salvo. Mas vai ter que dobrar e falar, realmente, eu só tinha uma caneta na mão, mas tu tem todo o poder. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Quem são os caras que escarnecem de Deus hoje? Quem são as pessoas, as organizações que falam mal do cristão ou do Cristo, do próprio Cristo? Seja quais forem, aqueles que não acreditam, por tudo que eles verão do poder daquele que é empossado pelo próprio Deus, vão ter que abrir a boca, em qualquer que seja a sua língua, e dizer, esse tem que ser adorado, toda a glória a Ele. Mesmo que eu passei a vida e estou sendo condenado por Ele, você é glorificado. Só um detalhe, Ele está aqui nessa manhã. Então adore a Ele, vamos aplaudir a Ele, porque Ele está aqui nessa manhã. Seja adorado, Deus, seja adorado, Senhor. A Ti toda honra, toda glória, toda adoração. Tu estás no alto, no mais alto lugar. Eu queria ter aquele microfone agora. Por isso, Deus o exaltou. E qual que é a lição que a gente traz então para nós? Por causa da humildade de Jesus, ele foi exaltado. Tudo bem que esse é o mega blaster maior exemplo que tem de humildade e de recompensa por essa humildade. Mas eu quero trazer à nossa memória alguns versículos que falam sobre exatamente isso. Pedro declara, não precisa abrir. Primeira carta de Pedro 5, 5 e 6 diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Vai chegar o dia, sim. Vai chegar o dia da exaltação, da elevação. Mas o exemplo maior está aqui, Deus já foi elevado, Ele já está na glória, está sentado no trono. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado, Ele está no mais alto cargo. Ele é o maior exemplo, mas foi humilhado. Andou com 12 caras que não entendiam direito o que ele estava falando, os seus apóstolos e discípulos. Veio para um monte de gente que só queria o pão que ele multiplicava, ele fez isso.
Se preocupa com essa igreja, que não é perfeita ainda até que ele venha, que está limpando essa igreja, a noiva dele, pela palavra que é dita. Ele está interessado na gente. Mas ele está no mais alto cargo. Provérbios 15, 33 diz, o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Quem é humilde vai ser honrado. Ah, mas quem é soberbo? Deus se opõe aos orgulhosos. Mas os orgulhosos são tão orgulhosos que mesmo sabendo que Deus vai se opor, e cara, não é qualquer um que está se opondo, é o mais alto. Mas não tem problema, se é orgulhoso, você vai continuar sendo aqueles que desprezam o que Cristo fez na cruz, porque olha só para o próprio umbigo. Mateus 5,5, próprio Jesus diz no Sermão do Monte, bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Os humildes. Não é quem bate meta que vai receber a terra por herança. Oh, não! Os coaches falam de coisas dessa terra. Não é para você parar de vender, irmão. Não é para parar de trabalhar. Mas é que quem vai dar terra é quem é humilde. E dá para bater a meta sendo humilde, tá? Não precisa passar por cima de ninguém, pisar em ninguém, não. Faz tua parte, humildemente o Senhor vai te exaltar. Então existe uma verdadeira alegria que vem no tempo certo, no tempo de Deus, o tempo certo, outra coisa. O versículo fala, Ju, fala o seguinte, tempo certo de Deus. No tempo certo não é o nosso tempo. E a gente está querendo fazer as coisas para que no nosso tempo, agora, eu preciso agora, porque eu estou com 55 anos, se não for agora. A sua maior alegria pode vir aos 63, 64, 65, e aí, se for a melhor? 90! Hoje, Celina, dá um tchau, Celina. Celina, dá um tchau. Isso, liga o aparelho de... Hoje eu fui buscar a Celina. A Celina, ela só tem essa comunidade como família, ela não tem mais nenhum parente, se vocês não sabem. Ela está nessa igreja desde praticamente a fundação dessa igreja. Amiga íntima da fundadora, a minha avó, Euridice, ela está com 89 anos. Ela ouve um pouco menos do que a gente, mas ela ainda ouve, glória a Deus por isso. E a Celina, hoje, fui buscá-la. E quando eu cheguei lá, ela ainda estava se trocando, e ela foi colocar o sapato. E ela fez um movimento que eu, aos 48, já não estou fazendo. Pôs a sandália no pé, segurou na mesa e ó... Não, é porque eu tô mais assim, e essa noite, ela tem um sofá lá que precisa orar por ele, que ela diz que o sofá chama. E ela deita e dorme no sofá. Ela acorda às 6 da manhã para vir para a igreja, e quando a gente chega lá, ela acabou de acordar, porque o sofá já chamou. Aí foi subir a escada embaçada de subir, tem uma curva, e ela vai, 89. O joelhinho funcionando ainda, e diz, pastor, eu estou no bico do corvo. Falou que está conversando com Deus para não deixar ela sofrer nos últimos dias. Mas, Celina, eu quero te dizer que o Senhor tem te dado a verdadeira alegria ainda nesses dias. Quinta-feira você vai no podólogo, vai ver os olhos, porque enquanto há vida, há esperança para ser alegre de verdade e feliz nessa terra. Não desista. Não desista, não é porque você está com 90, não é porque você está com 80. Irmã Lourdes, é uma alegria ter a senhora hoje aqui. Dá um tchau, irmã Lourdes. Dá um tchau aí, linda. A gente foi tomar ceia junto com ela. Você ainda tem tempo de alegria, irmã Lourdes. Aos 86. 86, né, que você tem? Eu tô certo? E a gente está aos 40 desistindo, aos 30 desistindo, aos 20 desistindo. Sabe por quê? Se a gente olhar só para a gente, a vida fica sem graça e infeliz. Mas nessa manhã, o maior exemplo de todos é aquele que olhou para nós. O profeta que olhou para o vale. E sentiram alegria. A alegria do profeta, quando olhou aquele vale de ossos secos sendo transformado num exército, foi a maior alegria, a mesma alegria que eu tenho quando alguém manda um testemunho no meu celular e fala, estava tudo perdido, mas o Senhor refez. Olha, o diagnóstico estava ruim, mas de repente há uma esperança no meio disso tudo.
Essa alegria, irmão, que eu te convido a viver mais perto desta comunidade. Para de viver sozinho. Para de viver só para as suas coisas. E tem uma comunidade aqui, tem uma sociedade que a gente precisa ser sal e luz. E precisamos profetizar nessa sociedade para que ela se levante como o grande exército do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Amém.